O 14º Concílio Ecumênico foi, de novo, em Lyon, na França. Foi o segundo de Lyon. Então, houve o primeiro, porque não tinha condição de haver em Roma. Houve o segundo, que foi em 1274. Veja, aqui já vai caminhando, tá? Então, depois de Frederico II, que foi excomungado, a luta entre o Papa e o Imperador diminuiu, não é? O que levou o Papa Gregório X, né, um santo pontífice, segundo o testemunho da história, a procurar o reatamento dos cristãos do Oriente com os cristãos do Ocidente. Ou seja, essa tentativa de unir a Igreja de Roma com a Igreja de Constantinopla, os latinos com os gregos, sempre houve essa tentativa. E esse concílio foi para isso, né? Para tentar fazer esta união. Tá? Então, o imperador, e conseguiu, só que foi uma união frágil, né? O imperador bizantino, lá do Oriente, Miguel VIII, chamado Paleólogo, de Constantinopla, estava disposto a uma união com Roma, apesar dos protestos das pessoas da corte lá bizantina. E ele conseguiu. O concílio conseguiu realmente a reunião dos latinos com os ortodoxos, mas infelizmente, quando o imperador bizantino voltou para Constantinopla, né, lá em Constantinopla não aceitaram o reatamento com a igreja latina e continuou, portanto, a separação. E não aceitaram por quê? Porque as feridas estavam muito abertas, né? É preciso dizer que na Quarta Cruzada, que Inocêncio III convocou para libertar os cristãos lá na Terra Santa, infelizmente, houve um desvirtuamento. E por motivos políticos e até de ganância, essa cruzada se desviou, ao invés de ir para Jerusalém, se desviou para Constantinopla e dominou Constantinopla. E criaram, inclusive, em Constantinopla, um império ocidental em Constantinopla. E claro que isso feriu profundamente os orientais. É por isso que quando o Concílio de Leão II fez a unidade, a pedido do imperador bizantino, fez a unidade dos bizantinos com os católicos, quando eles voltaram para lá, não houve clima e a separação, infelizmente, continuou até hoje, né? Não houve ainda uma unidade, ok? Bom, então, a fim de evitar as constantes intervenções políticas de imperadores e nobres na eleição dos papas, o concílio criou o conclave. Então, esse concílio de Leão foi que criou o que nós chamamos de conclave. Conclave que quer dizer com chave, ou seja, quando o Papa ia ser eleito, os cardeais eram trancados numa sala, com clave, com chave. Por quê? Para que não houvesse ingerência do mundo externo sobre eles. Ainda hoje é assim. Só que os papas, os cardeais não ficam trancados. Mas veja bem, quando os cardeais se reúnem hoje para eleger o Papa no conclave, não pode ter o celular, não pode atender telefone, não pode ler jornal, não pode ver televisão, eles ficam absolutamente isolados do mundo. Quer dizer, fechado com chave, né? Entre aspas. Por quê? Para que eles possam, absolutamente em oração, ouvir o Espírito Santo e saber quem é que eles vão eleger como Papa. Isso começou no Concílio II do Latrão, aí em 1274. E o Papa Gregório X abriu e encerrou o concílio, dando plena aprovação aos seus atos. Por isso, o concílio é válido. Bom, depois tivemos mais um concílio de 1311 a 1312. Vocês estão notando que os concílios nessa época foram próximos uns dos outros. Próximo por quê? Porque a igreja estava vivendo períodos difíceis. É interessante notar o seguinte: quando a gente fica um longo período sem concílio, é porque a igreja está em paz. Então, o Vaticano II já tem 50 anos. Ninguém pensa em fazer um Vaticano III. Nunca eu vi um bispo pedir, não. Por quê? Porque a igreja tem os seus problemas, mas ela vai tranquila na sua caminhada. É bonito a gente notar que entre o Concílio de Trento, que foi 1545,
Até o Concílio Vaticano I foi 1870, não houve nenhum concílio aí no meio. Notem, 1545, 1870. Mais de 300 anos sem haver concílio. Por quê? Porque o Concílio de Trento foi um concílio tão forte, e a gente vai ver na próxima aula nossa, foi um concílio que, sim, com tanta definição doutrinária, que ele atravessou 300 anos na história da igreja sem precisar de outro concílio. É muito interessante a gente notar isso. Um concílio, ele é pastoral ou dogmático? Mesmo quando ele não proclama um dogma de fé, ele pode ser chamado um concílio dogmático? De certa forma, pode. Por exemplo, o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral. Ele não proclamou nenhum dogma. Por exemplo, o Concílio Vaticano I proclamou um dogma, o dogma da infalibilidade do Papa. Então, aí o concílio com o Papa defino, instituo como verdade de fé de maneira solene. O Concílio Vaticano II não proclamou nenhum dogma. Mas, nota que coisa interessante, ele tem 3 constituições que ele chama de constituições dogmáticas. Então, a Constituição Lumen Gentium, Constituição dogmática Lumen Gentium, sobre a igreja. Sobre a liturgia, Constituição dogmática Sacrosanctum Concilium, sobre a liturgia. Constituição dogmática sobre a revelação de Deus, Dei Verbum. Constituição dogmática. Ora, então são verdades de fé, que embora o concílio não tenha assim pronunciado ex cátedra, o Papa com o concílio, porque não achou, mas veja que colocou aí uma palavra dogmática nesses 3 documentos, Ricardo. Isso não é à toa, entende? E são 3 constituições maravilhosas sobre a igreja, sobre a liturgia e sobre a revelação de Deus. Outra pergunta aqui, professor. Como se escolhe o nome para os concílios e os temas que eles vão ser abordados? É o Papa quem faz isso. Quem tem a iniciativa e só quem pode convocar um concílio é o Papa. É prerrogativa dele. Então, consequentemente, ele vai dizer também quais são os temas a serem estudados no concílio. Agora, é claro que o Papa não faz isso sozinho, da cabeça dele, é claro. O Papa tem o consistório dos cardeais que o assessora, né? É claro que a inspiração, ninguém esperava que o Papa João XXIII, com 82 anos de idade, fosse convocar um concílio. Daqui a pouco o Papa chamou os cardeais e disse: vou fazer um concílio, vamos preparar um concílio. A igreja precisa de um adornamento, a expressão que ele usou, ou seja, um rejuvenescimento. A mesma igreja, mas ela tem que se apresentar ao mundo de uma maneira mais nova. Uma comparação que um cardeal fez é a seguinte: é a mesma senhora, mas colocou uma roupa mais atual, colocou uma roupa mais na moda, vamos dizer assim, não na moda religiosa, mas na maneira de pregar o evangelho. O evangelho não muda, mas na maneira de colocar o evangelho, de conversar com o mundo. Então, a grande beleza foi, por exemplo, a Gaudium et Spes, essa constituição pastoral, né, que colocou a igreja em sintonia com o mundo, ou seja, colocou a igreja em diálogo com o mundo, que muita gente não entendeu. Muita gente achou que a Gaudium et Spes abriu as portas da igreja para o comunismo, abriu a porta da igreja para as pessoas fazerem. Não, nada disso. A igreja não autorizou nada de errado. A Gaudium et Spes é maravilhosa, né? Então, é um concílio pastoral, mas que tem uma doutrina. Tanto assim, Ricardo, que quando acabou o concílio, interessante isso, nós não tínhamos esse catecismo ainda. Esse catecismo agora que nós estamos usando, foi o Papa João Paulo II quem aprovou. Nós não tínhamos esse catecismo. Tinha o primeiro catecismo lá, chamado Catecismo Romano, que era fruto do Concílio de Trento, de 1565, do Papa São Pio V, né? Quando acabou o Concílio Vaticano II, que o Papa Paulo VI aprovou todos os documentos, sabe o que o Papa disse? Aqui está o novo catecismo da Igreja Católica. O compêndio do Concílio Vaticano II. Ora, se o Papa mostrou o compêndio do Concílio Vaticano II como novo catecismo, ele chamou de novo catecismo, é porque ele estava a doutrina da igreja. Se está a doutrina da igreja, o concílio foi um concílio também doutrinário, não se pode negar isso.
Outra pergunta aqui, professor. O pessoal querendo saber. Qual a diferença entre um concílio e um concílio ecumênico? Bom, na igreja há sínodos, há concílios regionais, há concílios diocesanos. Então, a expressão concílio quer dizer o seguinte, uma reunião ou do Papa com os bispos, ou de um bispo com os seus padres, ou de vários bispos de uma região. Então, houve muitos concílios ditos regionais. Por exemplo, houve muitos concílios só da Espanha, houve muitos concílios onde pegaram só os bispos da França. Então, são concílios regionais. Concílio por exemplo, de Toledo, na França, na Espanha, houve vários. Houve concílios em Paris, e houve concílios universais. Aí o ecumênico é quando o Papa chama todos os bispos do mundo. Então, nos concílios regionais e nos concílios diocesanos, o Papa não participa. Mas no ecumênico, é o Papa que participa. Hoje, já quase não se fala mais de concílio regional, de concílio diocesano. Hoje se fala, não é, em concílio ecumênico e o sínodo, que o Papa de vez em quando reúne com uma parte do episcopado do mundo, mais ou menos aí 10% dos bispos. Hoje a igreja tem mais ou menos 4.000 bispos no mundo inteiro. Mais ou menos o Papa faz um sínodo, e esse sínodo agora é sistemático, a cada 4 anos, né? Ele faz com mais ou menos uns 400 bispos, então mais ou menos 1/10 dos bispos do mundo inteiro. Então, há os concílios ecumênicos, os sínodos, e os bispos nas suas dioceses podem fazer o sínodo diocesano, o concílio diocesano. Outra pergunta aqui, ó. O Wilker, perguntando pelo Twitter, como se explica a assistência do Espírito Santo ao magistério da igreja? Bom, não é que se explica, é uma promessa de Jesus, né? Na última ceia, Jesus deixou claríssimo, Jesus disse para os apóstolos, João 16:12, né? Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á a verdade plena. Ora, é a maior promessa que Jesus pôde fazer para a igreja. Quando vier o Paráclito, ele ensinar-vos-á toda a verdade. E ele disse na mesma noite da Santa Ceia, lá no capítulo 14 de São João, versículo 25, Jesus disse para os apóstolos, o Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse. Por quê? Porque Jesus não escreveu nada, e nem mandou que ninguém escrevesse nada. Os apóstolos começaram a escrever 20 anos depois que o Cristo já tinha subido para o céu, quando a igreja começou a se espalhar, né, pelas outras partes do mundo. Aí os apóstolos começaram a escrever as cartas e os evangelhos. Para quê? Para registrar o ensino de Cristo. Então, os 4 evangelistas escreveram aquilo que o Espírito Santo colocou para ele. Promessa de Jesus, o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. O Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse. O Espírito Santo permanecerá convosco e estará em vós. Essa promessa é belíssima. João 14:15. Jesus diz para eles, né? O Espírito Santo permanecerá convosco e estará em vós. Por isso que a igreja sempre disse que o Espírito Santo é a alma dela, é a alma da igreja. Cristo é a cabeça, o Espírito Santo é a alma. Ok? Então, não é que se explica, o Cristo prometeu. E Cristo não é um farsante. E é interessante, nas vésperas do Pentecoste, a liturgia está justamente celebrando isso, né? Exatamente. A expectativa da ação do Espírito Santo. Nessa época agora, as leituras agora, podem reparar que as leituras do Evangelho são todas aí do Evangelho da Santa Ceia. João 14, 15, 16. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, onde a gente vê aí essas promessas de Jesus. O professor Eduardo Cirilo perguntou qual é a importância das pastorais sociais na Igreja Católica hoje no Brasil. Olha, a pastoral social é muito importante, desde que ela esteja de acordo com a doutrina social da igreja. A igreja tem um compêndio, não sei se o compêndio está aqui, eu acho que não está hoje aqui o compêndio.
A igreja tem um compêndio de doutrina social da igreja que foi feita pelo Vaticano. Inclusive, né, eu vou trazer aqui um especialista, o doutor Evandro Gussi, que é especialista, é advogado, doutor em Direito, está aqui, ele está me trazendo aqui, né? O compêndio da doutrina social da igreja é um compêndio, vejam, é o documento, ou seja, como é que a igreja vê a questão social no mundo, como resolver o problema social do mundo, a questão da justiça social, a questão do trabalho, a questão, né? Enfim, nem capitalismo selvagem que só depende do mercado, nem comunismo estatizante que, não é, só quer o Estado como Deus, não, a igreja tem uma doutrina. Então, os movimentos sociais da igreja, que se pautam pela doutrina social da igreja, que não aceita violência, que não aceita invasão de terra, que não aceita invasão de prédio, não aceita, é só ler aqui. Então, os movimentos sociais que se baseiam nisso, que não fomentam violência, não jogam rico contra pobre, nem pobre contra rico, mas que fazem um apelo evangélico de converter o coração, amar o pobre como irmão, ajudar o pobre, servir o pobre na caridade cristã e não na violência, não na luta. Então, esses movimentos são importantíssimos. Mas é preciso que estejam de acordo com o compêndio da doutrina social da igreja. É bom ficar interessante que há uma diferença muito grande, né, professor, entre a doutrina social da igreja e a militância partidária, política, social. Sim. Isso é outra coisa. Não, inclusive, Ricardo, essa semana o Papa Bento XVI fez um pronunciamento muito interessante, convocando os católicos para entrarem na política. O Papa fez né? Nada desse negócio de achar que a política é coisa podre, é coisa suja, coisa de corrupto. A política, o Papa diz, é santa. Por quê? Porque a política é a arte de você fazer o bem, é o bem comum. Então, não é porque tem maus políticos, que não são políticos, são politiqueiros, que o católico vai ficar com medo da política e não vai entrar na política. Tem que entrar, o Papa está chamando os católicos que têm vocação, que entrem na política. Não é? Para quê? Para ser sal da terra e luz do mundo. Ora, tem ambiente mais importante para levar o evangelho do que a política? Não tem. Porque é na política que se decide tudo num país. É na política que se decide tudo. Agora, nós estamos assim, como diz o padre Paulo, né, com depressão política. O padre Paulo diz que a eleição do Tiririca para ele é depressão política. Quer dizer, o povo está tão deprimido politicamente, o povo está tão decepcionado com a política que faz aquele voto de protesto, entendeu? Então, não pode ser assim, não pode ser assim. O católico tem que conhecer a doutrina social da igreja, tem que conhecer o que a igreja propõe, porque essa doutrina, gente, não tem 10 anos não. Sabe quando começou essa doutrina? Começou com o Papa Leão XIII, em 1890, com a encíclica Rerum Novarum, quando começou a Revolução Industrial na Europa, né? E a Revolução Industrial mudou a Europa, porque começou a haver muita exploração no campo do trabalho, muita criança era colocada para trabalhar 12 horas, nem recebendo salário, era um trabalho escravo. Então o Papa começou a escrever, não pode ser isso. O Papa incentivou a criação de sindicatos na época, para defender o trabalhador. Então, muitas dessas realidades que nós temos hoje, foi a doutrina social da igreja que levantou. Por isso nós precisamos conhecer essa doutrina, entende? E o Papa pede que os cristãos conheçam essa doutrina, entrem na política. Agora, pelo amor de Deus, não se deixem corromper. Não se deixem corromper, porque a gente sabe que o poder corrompe. Se a pessoa não tiver realmente uma convicção religiosa muito forte, né? A propina chega logo, a corrupção chega logo, né? Então aí é preciso ter realmente essa estrutura. Inclusive, professor, no site do Vaticano, o compêndio da doutrina social da igreja está disponibilizado. Já passei o link aqui para o pessoal no Twitter. No parágrafo 565 fala o seguinte: o serviço à política. Para os fiéis leigos, o compromisso político é uma expressão qualificada e exigente
do compromisso cristão do serviço aos outros. Repete. Para os Repete, fiéis, porque é exatamente o que eu falei. para os fiéis leigos, o compromisso político é uma expressão qualificada e exigente do compromisso cristão ao serviço dos outros. Ok. Olha, essa semana, por tudo que nós já falamos aí no comentário das notícias, todo mundo pôde perceber a importância da política. Onde que essas coisas são votadas? Aborto, legalização disso, pelos políticos. Né? Então, se nós nos retiramos da vida política, ora, os nossos valores não serão defendidos. Né? O Papa Leão XIII, o mesmo Papa da Rerum Novarum, disse uma frase muito marcante. O Papa Leão XIII disse assim, né? Que a audácia dos maus cresce por causa da omissão dos bons. Essa frase é marcante. A audácia dos maus cresce, avança por causa da omissão dos bons. E o que acontece? Uma minoria má domina uma maioria boa. Por quê? Porque a maioria boa cruza os braços. Vocês entenderam? É isso que não pode acontecer. Sabe, gente, Ricardo, uma conclusão que eu penso muito nisso. Eu sempre pensei, por que isso acontece? Eu entendi um pouco, porque nós católicos sempre fomos a maioria absoluta no Brasil, 90%, até muito tempo atrás. Então, nós nos acostumamos a não fazer nada, porque nós somos sempre a maioria, mas agora mudou. Agora mudou. A elite não é mais católica. O mundo da mídia não é mais um mundo católico. O mundo das comunicações, os formadores de opinião não são mais católicos, com raras exceções. E pegou o povo católico despreparado. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a uma realidade onde o ser católico era natural, as leis eram católicas, tudo era católico, tudo era de acordo com a cultura católica. Agora, meus irmãos, essa túnica foi rachada no meio. Agora os tempos são outros. Professor, encerrando então o programa quase certo. No finalzinho. Beleza. Olha, o ganhador de hoje é o Roberto Brajão, pelo Twitter aqui, Roberto Brajão. Ele faz uma pergunta simples, mas para a gente encerrar, okay. Não é sobre o concílio, mas ajuda muito a nossa fé. É o seguinte: o batizado realizado em outras igrejas é válido na Igreja Católica? Precisa ser analisado caso a caso. Ele falou da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Eu não me lembro de cabeça. Olha, o Código de Direito Canônico, ele traz ali no rodapé dele uma nota do padre Jesus Hortal, onde ele diz quais são as igrejas não católicas, cristãs não católicas, em que o batismo é reconhecido como válido pela Igreja Católica. Eu não me lembro de cabeça agora, porque são muitas igrejas, essa Igreja Católica Brasileira, se está nessa relação. Eu acho que não. Porque tem uma relação, mas sim, não tenho certeza. A intenção do batizando, a intenção do ministro, e lá cita no rodapé do Código de Direito Canônico as igrejas específicas. Nós vamos estar respondendo pelo Roberto pelo e-mail, okay. E também no próximo programa nós vamos falar justamente para isso, professor. É só pegar o Código de Direito Canônico e a gente pode identificar, ok? Ok, Ricardo, então a gente chegou ao final. Você tem aí, já mostrou aí os brindes, né, que vão ser colocados para as pessoas. O pessoal está perguntando aqui, algumas pessoas com crise de fé, professor, e hoje então foi incluído também esse livro, Sofrendo na Fé, do professor Felipe Aquino. Você pode adquirir por 12, pelo telefone, né, 12 3186 2600, e esses dois livros aqui, ó. E vai acompanhar aí esse brinde. O Dom do Discernimento dos Espíritos e Deus Fala com Você. Hoje são os kits, né? O kit que nós divulgamos para a evangelização hoje. Ok, muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam até agora, vocês que estiveram aqui sentados aí até agora acompanhando ao vivo. Vamos pedir então aos nossos queridos padres, sacerdotes que nos acompanham, de repente até algum bispo, que nos dê então uma bênção de encerramento desse programa, lá mesmo da sua casa, porque a bênção, a gente sabe, vale à distância, porque é sacramental, não é sacramento, ok? Então, que essa bênção desça sobre todos nós, trazendo para cada um de nós a saúde do corpo, a saúde da alma, para nós, para todas as nossas famílias. A nossa proteção está no nome do Senhor.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ellen. Vocês, câmeras que estiveram comigo, vocês estiveram aí na Ilhas, colocando o programa no ar. Enfim, todos que nos ajudaram. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.